E olha, com a volta às aulas é impressionante, né? Gripe e resfriado começa assim a pipocar entre a criançada, né? É que o maior contato entre elas facilita muito a transmissão. Então, o pediatra e diretor do Hospital Infantil João Paulo II, Luiz Fernando Andrade de Carvalho, veio explicar pra gente como proteger os filhos, né? Como é que a gente pode melhorar a situação. Bem-vindo, um ótimo dia. Obrigado. Os pais já estão acostumados, né? Eles falam, é só voltar pra aula que vai voltar pra casa gripado. E aí tratam em casa mesmo. É assim que deve ser? Nessa volta às aulas, né, as crianças passam a ter contato com outras crianças doentes, a transmissão principalmente de quadros virais aumenta, e aí a gente vai estar diante daqueles quadros de resfriado ou de gripe, né? E aí cuida em casa mesmo. Isso. Quando é um quadro leve, né, que a criança tem uma febre baixa, quando baixa a febre está num estado geral bom, está alimentando bem, brincando, isso pode ser observado em casa, e marcado uma consulta com o pediatra com tranquilidade, sem correria, sem necessidade de ir a uma porta de urgência, um pronto-socorro. Muita mãe, pai, né, fica assim preocupado porque fala, ai, será que eu deixo ele a semana toda em casa? Tenho medo dele voltar para a escolinha, mesmo que esteja no finalzinho da gripe do resfriado e acabar passando isso para outras crianças e aí não acaba nunca esse problema, né? Então tem um prazo para a criança ficar em casa, assim, ou melhorou um pouquinho e já pode voltar mesmo? O período que transmite mais é aquele período que a gente fala da fase catarral, que a criança está com muita secreção, tossindo, né? Nesses primeiros 2 dias, 3 dias, o ideal é que ela fique mais em casa mesmo, para diminuir a transmissibilidade, para ela se recuperar bem. Mas a partir do momento que ela estiver brincando e tranquila, pode voltar. Aí pode voltar, né? E não é incomum também a gente ver crianças que ficam o ano inteiro com o nariz escorrendo praticamente, né? Isso é normal também? Ou tem algum problema na escolinha? Os pais ficam preocupados, né? Nariz escorrendo e tossindo, né? O tempo todo. Depois de um período de um quadro de resfriado, é comum a criança tossir por 2 a 3 semanas e manter esse nariz escorrendo, que a gente chama de coriza. Então, isso é esperado nessa fase do primeiro e do segundo ano da atividade escolar da criança, que ela está tendo esse contato com novos vírus, novas doenças. A gente vai ter de 6 a 8 episódios de resfriado por ano. Normal, então, né? Tem muito pai, claro, que sempre quer evitar isso, mas acha que é muito complicado e é mesmo, né? Porque criança, por mais que cada um tenha um copo, vai lá, pega do outro, né? O contato é muito próximo. Como é possível, assim, tentar diminuir essa incidência nas escolas? Evitar a ida, então, nesses primeiros dias para a escola, de quem está com quadro de resfriado ou gripado, né, com esse quadro viral. O uso de utensílios, né, não compartilhar, lavar bastante as mãos, e aí mesmo os profissionais, principalmente, né, os profissionais que estão cuidando das crianças, e ensinar a população o hábito da gente tossir, né, cobrindo o rosto para evitar espalhar o vírus. Isso mesmo para a criança mais pequenininha, né? Tentar ensinar. É mais difícil controlar, mas vai indo ali, né? Isso. Quando a gente fala de gripe, resfriado, tá até tranquilo, né? Para os pais, assim, eles estão acostumados. Mas tem doenças que são mais complexas. Por exemplo, a catapora, sarampo, né? Nesses casos, a incidência é comum. Como é que a gente pode proteger o filho também? A gente tem um programa de vacinação que é um dos melhores programas do mundo. O sarampo, a gente tem um número pequeno de casos, a gente chega a ter 200 casos por ano no país todo. A última grande epidemia que a gente teve foi no final da década de 90, então a orientação é vacinar. A varicela, né, que é a catapora, a gente iniciou o programa de vacinação há 1 ano e meio. A nossa expectativa é que nos próximos anos a gente tenha uma redução importante do número de casos. A mãe vai perceber que a criança não está bem quando baixa a febre, ela continua prostrada, apareceram manchas no corpo. Aí há necessidade de procurar um atendimento médico. Procura o médico, né? Mesmo caso cachumba, meningite, deixa o pessoal muito preocupado também, né? A meningite, o diagnóstico é mais difícil, né, na percepção em casa, mas vai ser aquela criança que sem febre está gemente, está prostrada, não está bem. Tem que ficar de olho e entender como é que o filho funciona, né? A mãe, o pai sabem quando a criança tá gripado, ela tem alguma coisa mais grave, né? E é aí que tem que procurar. Ninguém melhor que a mãe para falar, meu menino não está bem, né? Pois é. Então, vacinação é feita e as mães podem ficar tranquilas. Agora, tem muita criança que vai para a escolinha com 4 meses, 6 meses de vida. Então, isso é um fator preocupante, porque muitas não tomaram várias vacinas ainda. Sem dúvida. E aí? Isso aumenta a possibilidade de transmissão, né, dessas doenças. A criança ainda não está com o seu calendário vacinal completo. E aí a vigilância tem que ser maior diante desses quadros de febre e de doença para uma avaliação. Mas pode pegar na escolinha, pode. Mesmo tão novinho assim? A varicela é menos comum. Alguma dessas doenças a mãe transmite, né, a defesa para ela no útero, na amamentação.
Então elas vão aparecer mesmo mais próximas do final do primeiro ano de idade. Mas a amamentação então ajuda Sem dúvida. A proteger o filho, viu, gente? Vai para a escolinha cedo, amamentando é sempre melhor, né? Isso. Ok. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, você. então. Um ótimo dia. Para você também.